Muito boa noite, você que está acompanhando a programação da TV Centro-Sul, canal 177 Brisanet. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, porque eu toda quinta-feira, aqui no nosso estúdio, já me sinto na sua casa. E hoje, a gente vai falar sobre um assunto que afeta a maior parte da população do mundo, eu acho, viu? Se você for uma pessoa, você talvez seja afetado por isso e nem sabe, né? A gente fala sobre o intestino. E você sabia que ele é considerado o nosso segundo cérebro? Sabia não? Eu também não, descobri hoje. E a gente vai saber mais detalhes sobre isso. E desde já, boa noite, João Gabriel, seja bem-vindo. Lucas, cara, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Desde ali o primeiro momento. É um prazer estar aqui realmente com vocês, trazendo a nutrição como realmente como saúde, né? A gente pensa muito a nutrição como fonte ali de hipertrofia, emagrecimento. Eu sempre falo que é a cereja do bolo, aquilo ali. A gente tem que pensar sempre de primeiro ali saúde, né? E agradeço, tá, a todos vocês da TV Centro-Sul, da Brisanet, que está aqui também com a gente, e do seu podcast, tá bom? Agradeço de verdade. Você é nutricionista. Sim. Desde quando? Fala aí sobre você. Boa. Como foi que você quis ser um nutricionista? Estava em casa deitado e disse, não, vou ser nutricionista. Aí foi, como foi? Pronto. Olha só, galera. Eu sou formado não faz nem um ano, tá? Eu me formei em julho ou agosto, tá? Mas eu sempre quis a clínica. O que é a clínica? É atender em consultório, tá? A nutrição, ela tem várias tomadas ali, tá? Mas eu sempre quis atender em consultório, sempre foi o meu... Chique. Não porque é mais chique, mas é algo que me atraía mais. Sempre ajudar as pessoas, até o meu lema, né, que eu gosto, eu te ajudo, né, a alcançar a tua melhor versão com o prazer de comer aquilo que tu gosta, que eu sempre falo isso, né? A nutrição realmente tem todo esse poder, através de nutrientes de maneira geral. Eu entrei na faculdade com 16 anos, na FASC, e aos 21, eu tenho 22 agora, aos 21 eu... sou formado, né? E ele faz nem um ano que eu estou atendo na Clínica Saúde, né? Ali na rua Dr. João Pessoa. E sempre, na realidade, eu não queria isso antes. É interessante isso. Porque eu era muito novo, na realidade, eu nem sabia o que eu queria, né? Eu terminei o ensino médio com 16 anos e meio que foi de paraquedas ali. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu vi que era aquilo que eu queria, aí eu fui realmente de cabeça, entendeu? A nutrição realmente é bem especial, algo que me faz meu coração bater mais forte. É interessante isso que você falou do seu lema, de ajudar você a alcançar a sua principal... Melhor versão, com prazer de comer aquilo que você gosta. Eu falo muito isso, cara, porque hoje em dia a nossa cultura ainda é muito enraizada. Vou no nutricionista. O que a galera pensa, né? Vai comer só, sei lá, batata doce, frango, alface e acabou, né? Normalmente é isso que ainda tem enraizado na mente do pessoal. Mas, na realidade, vocês vão ver que não é isso. A nutrição é muito, muito além disso, de batata doce e frango, tá? Então, ali, mais uma vez, os nutrientes, a gente vai falar bem sobre isso, sobre o intestino ainda mais, como você bem falou, que é nosso segundo cérebro, né? Está super relacionado com tudo, até mesmo com depressão, com ansiedade, com sintomatologia de um monte de doença, tem vários nutrientes que estão ali relacionados, entendeu? E é isso, a nutrição faz realmente o mundo girar de maneira melhor, tá? E é sempre isso que eu quero trazer para os pacientes, né? Comer algo bom, que eles gostam, e buscar realmente a melhor versão dele. Porque, como eu digo isso sobre essa questão da melhor versão? Porque muita gente, como eu disse lá atrás, pensa em emagrecimento e hipertrofia, mas eu penso, e sono, hidratação, intestino, e disposição, e performance. Porque tem gente, e eu já fui uma dessas pessoas também, que diz assim, que sempre gostei de fazer musculação, né? Mas nunca dava resultado. Porque não é só... eu entendi, há pouco tempo, inclusive, que não é só você ir para a academia, não é só você ir para o nutricionista, tem todo um negócio envolvido, né? É uma junção de tudo, eu falo muito isso. Quantas pessoas você vê que está ali no treinamento, na academia, que gostam de fazer, ano após ano, sempre está ali se dedicando, mas muitas vezes, às vezes, não mudam, não conseguem ter uma evolução. Muitas vezes ela até treina bem, mas na realidade é a alimentação, e o sono, e o descanso. Essa questão da hipertrofia, que muita gente busca ali na academia, principalmente hipertrofia e emagrecimento, né? Hipertrofia é um mundo. A questão hormonal, como é que tá? O sono, como é que tá? O descanso, a nutrição, como é que tá? Então não é só
puxar ferro. Até essa questão também de treinamento, claro, está super relacionado. Tá? E a nutrição está ali para potencializar esses resultados. É justamente isso. Kelinha falou em malhação, ela já se animou, porque ela vai ser uma dançarina, né, Kelinha? Eu falo muito em Kelinha, mas vem traz ela aqui. Vem cá, Kelinha. Eu falo muito nela. Vamos ver se ela vai ficar aqui. Oi. Ai, Kelinha. Kelinha a gordinha forrozeira é do Cardoso pro mundo. Kelinha é da Intans pro mundo, né? E aí tem isso, né? A gente tá tudo envolvido, né? Como você dorme, o que você come, a forma, o seu dia a dia está envolvido para ter uma boa performance, né? É exatamente, tanto essa questão, como tu está dizendo, até mesmo, a gente pensa muito em nutrição também, sobre só essa questão de calorias. Mas, mais uma vez, não é só, vou bater, sei lá, a minha quantidade de carboidrato, de lipídio e proteína. Muita gente se resume a isso. Eu falo muito que, se for só bater calorias, a gente não era formado em nutricionista, a gente era formado contador, né? O matemático, alguma coisa assim. É muito além de calorias, é muito além dessa questão só de bater nutrientes. Tá? Tem que ter todo um ambiente favorável para que tu consiga ter os resultados. Mais uma vez, a nutrição está muito relacionada com o cérebro, tá? Com o psicológico. Então tem que mudar realmente a mentalidade, mindset que a gente diz, né? Não é só um exemplo, talvez a pessoa é sobrepeso, obesidade, não é só fechar a boca e acabou. A gente sabe que não. Tem todo um contexto que desfavorece, tem todo um ambiente psicológico. A obesidade é uma doença crônica, realmente uma doença, né? Tem CID, Código Internacional de Doença, mas ele é crônica multifatorial. Ou seja, tem várias coisas que estão envolvidas com a obesidade. Não é só fechar a boca e acabou. Tem muita coisa envolvida, questão hormonal, questão psicológica, questão comportamental, questão social. Valdevan, coloca aí o vídeo de apresentação para a gente entrar no nosso tema. E é isso aí. O título desse vídeo me chamou a atenção no seu Instagram, que era assim, só Deus sabe o quanto eu sonhei para chegar até aqui. Porque, como você já começou dizendo, era realmente um sonho, né? E quando qual é a tua sensação, assim, quando tu vê o resultado da pessoa? Cara, é como no próprio vídeo, né, Lucas? Realmente só Deus sabe o quanto eu batalhei, porque realmente o pessoal fala muito, João, cara, quando tu fala de nutrição, vê que dá para perceber que tu gosta daquilo só tu falando, né? Porque é uma coisa que eu amo realmente fazer. E a sensação, Lucas, é a mesma sensação que o resultado da pessoa é meu resultado. Eu falo muito isso. Tá? Se ela está feliz, eu fico mais feliz ainda. Se ela, por algum motivo, ela não conseguiu os resultados esperados, eu vou batalhar mais ainda para que ela consiga aqueles resultados. E quando o paciente chega ali, no consultório, desde a primeira consulta, eu falo muito, é realmente uma realização do sonho. Né? Eu falo muito, estava até falando com uma colega minha, que, mais uma vez, faz pouco tempo que eu estou formado. Né? E a gente sempre vai imaginando as coisas e tal. E realmente eu estou vivendo o sonho, eu falo muito isso. O que é que eu pensava lá atrás? Sei lá, quando o pessoal, coisa simples, tá? Me marca para num prato sei lá, eu estava estudando, quando o pessoal me marcar numa refeição que tá fazendo, isso é rotineiro para mim. Mas não deixa de ser um sonho aquilo ali. Entendeu? O primeiro atendimento, a minha clínica, como eu quis colocar tudo bem direitinho, isso realmente é um sonho, que a gente está aqui, eu estou realizando isso. Então é muito legal, realmente uma satisfação muito legal poder ajudar as pessoas através da nutrição, através de nutrientes. Quando a gente faz o que gosta, né? Perfeito. Quando a gente faz o que a gente gosta, realmente dá essa sensação de
dever cumprido e de sempre querer fazer mais, né? Ah, quando eu escuto muito, e eu já disse isso, porque eu já fui nutricionista também, já fui ao nutricionista também. O que é que tu sente quando a pessoa diz assim, não, mas isso é muito caro, eu não vou conseguir fazer isso? Olha Porque só. eu já disse isso também. Certo. Pega qualquer iFood aí, que seja, qualquer coisa. Tu não gasta, no mínimo, tu vai gastar uns R$ 20 por dia, se tu for comer um jantar, uma comida rápida ali, um sanduíche, qualquer coisa que seja. Tu vai gastar pelo menos 15 a R$ 20 por refeição. Um hambúrguer que você compra ali é o quê? R$ 15. Exato. Só o Aí hambúrguer. tem a entrega, Aí tem normalmente. entrega, aí tem um suco que você não vai descer Exato, rasgando, né? Exato. E tu, pelo menos vai colocando numa faixa de pelo menos R$ 20, tá? Por refeição. Então isso, se a gente for colocar... Tem gente que vai pra clínica lá e diz... Normalmente o que a galera fala muito? João, cara, o que eu passei de economizar, tu não tem noção do quanto eu economizei de primeiro mês de dieta. Né? Porque antes comia questão de fast food e tal, e agora tá com R$ 20, eu sei que tudo tá caro de maneira geral, mas nesse exemplo, tu consegue comer mais de uma vez, entendeu? Do que só uma refeição que estava naquele momento. Então o pessoal fala muito que consegue até economizar. E outra coisa também, eu sei que realmente as coisas estão caras, mas isso é tua saúde, eu falo muito isso. Tu tem que priorizar a tua saúde, tu não tá gastando dinheiro à toa, tu tá investindo na tua saúde, tu tá investindo em longevidade, tu tá investindo em performance, tu tá investindo realmente no teu humor, tu tá investindo em um monte de coisa, na tua saúde de maneira geral. Então tu não tá gastando esse dinheiro fora. Consegue entender? É totalmente diferente quando tu compra uma coisa, um fast food, que não tô condenando o fast food, tá, gente? Não tô condenando uma alimentação ali com mais prazer, que a gente gosta. Eu faço isso, tá, galera? Eu não sou diferente dos demais pessoas. E às vezes até mais rápido também, né? Exato, tá? Mas, como eu sempre falo, tem que ser uma exceção e não ali a base da alimentação, tá? Eu como sanduíche, eu como pizza, tá? Isso é normal, porque tem gente que se espanta, né? Mas realmente a base tem que ser uma base sólida de maneira geral e com certeza absoluta o cara passa a economizar mais do que antes. Mesmo com nutricionista, mesmo pagando uma academia, um personal, alguma coisa assim, ele passa a economizar mais. Pode ter certeza disso. É verdade. João, e aí, quando eu te chamei para a gente conversar, foi sobre essa questão do intestino. E eu realmente não sabia que o intestino era considerado dessa forma, como um segundo cérebro. Como é que, assim, só para as pessoas que estão em casa entender isso? Boa, olha só. Até se vocês foram ver de maneira anatômica, meio que o intestino é até que parecido com o cérebro. Sim. Não é? Uhum. Ele ali tem aquelas ondulações, meio que eles são parecidos. É realmente nosso segundo cérebro. Porque eu falo muito isso em consultório. Intestino é base. Não adianta a gente... Tudo passa pelo intestino. Se teu intestino não está legal, não adianta pensar em hipertrofia, não adianta pensar em performance, não adianta pensar em emagrecimento. Opa, vamos primeiro ajustar esse intestino. Vamos primeiro saber o que está te ocasionando, alguma diarreia, alguma constipação, que seja, dores. Vamos primeiro ajustar isso, para depois a gente pensar lá em cima. Porque é base. Não adianta a gente construir algo se a base não está legal. Eu falo muito, sono e intestino é base, tá? E vocês podem perceber, Lucas. Sei lá, cara, tu tá com ansiedade. Normalmente não vai lá no intestino? Não dá aquela sensação de frio na barriga, não dá diarreia muitas vezes, não é isso? É realmente tremedeira, tá super relacionado. Perfeito. A gente tem, Lucas, eu tava até postando um dia desse, cara. A gente tem uma classe de... Como é que eu posso explicar para vocês? A gente tem probióticos. Probióticos são bactérias vivas no nosso intestino. Tipo, sei lá, estou consumindo um iogurte, eu tenho uma fonte de probióticos, são bactérias boas. A gente tem os pré-bióticos, que são a comida dessas bactérias boas, que vão povoar o nosso intestino. E a gente tem, cara, o que a gente está chamando agora desses que são simbióticos relacionados com melhora da performance cognitiva. Tanto performance cognitiva, como melhora de humor, como melhora de ansiedade, como melhora de depressão. Só essa questão de nutrientes, de bactérias boas da nosso intestino de maneira geral, estão super relacionados com questão cognição, com questão comportamental de maneira geral. Então, essa ligação da nutrição, cérebro-intestino, intestino-cérebro, está crescendo cada vez mais. Está crescendo muito, muito essa ligação. Tem muita coisa relacionada. Porque tem aquela coisa assim, estou nervoso, estou com frio na barriga, né? Estou ansioso... tudo relacionado, tudo se você parar para pensar, né? E às vezes a gente não para para pensar e aí isso acaba atrapalhando a gente. O que normalmente acontece também?
Tô ansioso, aí desconta muitas vezes aonde? Né, na comida, normalmente? Na comida. Normalmente é isso. Tem gente, a maioria das pessoas que estão ansiosas lá no consultório, sei lá, vai 80, 90%, desconta muito na comida, mas uma cerca de 10, 20% também fazem ao contrário. Não comem nada. Então, mais uma vez, está super relacionado. Tá super relacionado o nosso intestino com o nosso comportamento também, de maneira geral. Entendeu? É super legal isso. Se eu estou um pouco mais ansioso, eu como mais. Se eu estou normal, talvez eu consiga me controlar. Então, mais uma vez, essa questão está super ligada. E aí, se você come mais, ou se você come de menos ou não come nada, isso vai interferir diretamente na sua performance. Perfeito, atrapalha. Ou seja, isso é bem legal. Sabendo disso, eu tenho que cuidar. Por isso que eu disse que o intestino é base. Eu estou vendo que o cara é ansioso. Claro, tem que estar muito relacionado também com a terapia, seria super legal com o psicólogo, tá? Mas, mais uma vez, eu sei que o intestino é base. Então, eu sei que o cara belisca muito ao longo do dia dele. Às vezes, se ele nem perceber, aí está cada vez mais consumindo mais calorias, né? Às vezes, diz assim no consultório, João, eu nem como muito. Eu até acredito que ele não come muito, mas aquelas beliscadazinhas que está relacionado com ansiedade, com comportamento, acaba que subindo a energia dele, de calorias. E aí, sabendo disso, eu tenho que cuidar mais uma vez, primeiramente do intestino dele, para refletir no cérebro dele, para depois refletir numa mudança de comportamento. Entende? Não dá para emagrecimento, déficit calórico. Não dá para pensar assim. É uma coisa bem mais holística, uma coisa bem maior que a gente pensa. Até porque eu acho que se você não tiver com o seu cérebro focado naquilo ali, não vai funcionar uma academia, uma hipertrofia. É o que comanda. O cérebro comanda tudo. Né? Eu tenho um quadrozinho lá no consultório também, que realmente o corpo alcança o que a mente acredita. É justamente essa frase. Então, ali é a mente que está comandando tudo. Então, se tu não tem uma mente legal, provavelmente tu não tem um intestino legal. E se tu não tem um intestino legal, provavelmente tu não tem uma mente legal. Por causa dessa ligação que a gente tá falando. Então, para você ver que está super conectado. Não adianta eu pensar em emagrecimento se o cara não consegue parar de comer, se ele está comendo de maneira intuitiva, de maneira hedônica. Que a gente tem uma fome hedônica, aquela fome por vontade. Eu estou com vontade de comer, mas não estou com fome. É diferente. E aquela fome realmente fisiológica. Aquela fome que, meu corpo está necessitando de nutrientes. São fomes diferentes. E isso está relacionado também com o intestino, com o cérebro. É super legal isso. Uma coisa também que eu vi é a síndrome do intestino irritado, ou irritável, né? Que aí são duas características, ou muita diarreia ou constipação. Perfeito, né? perfeito. Como é isso, assim, para a galera entender em casa? Boa, Lucas. Que às vezes a gente até tem esses sintomas, eu Não tenho, sabe. e você não tem conhecimento, não sabe como se cuidar, né? Perfeito, cara, é justamente isso. São meio que 3 tipos de síndrome do intestino irritável. Primeiro de tudo, o que é isso? É uma doença, é uma patologia, tá? Que está relacionado com a motilidade, com a função gastrointestinal, tá bom? Então, mais uma vez, olha só que legal. Antes de explicar realmente mais a fundo sobre a síndrome do intestino irritável, tem alguns estudos que mostram que a síndrome do intestino irritável alguns estudos novos, pode ser que seja uma comorbidade psicológica. Olha só que legal, Sério? Olha só que massa isso. Ou seja, intestino, cérebro, mais uma vez. E ali está super relacionado com depressão, está super relacionado com ansiedade, a síndrome do intestino irritável. Em pessoas que, normalmente, quando é que surge essa doença? Normalmente alguns gatilhos, principalmente gatilhos emocionais. Quando o cara normalmente está mais ansioso, diarreia. Normalmente quando o cara está menos ansioso do normal, constipação. Normalmente também, são esses 2 casos, acontecem muito, e às vezes meio que alternados, intermitentes. Passa um dia todo com diarreia, vai no banheiro 5 vezes, 6 vezes no dia, e depois passa 3 dias constipado. Está super relacionado com emoção. É um dos gatilhos que está relacionado à síndrome do intestino irritável. Tá? Então, é uma patologia que causa dor, muitas vezes, flatulência, diarreia, constipação, gases. Então, tem algumas condutas que dá para a gente tratar a síndrome do intestino irritável. Sobre a questão de diagnóstico, o nutricionista ele não dá diagnóstico de patologia. Quem faz isso é o médico, o gastro, que seja. Tá? A gente só dá diagnóstico nutricional. Mas eu posso investigar uma síndrome do intestino irritável no consultório. Eu posso não dar o diagnóstico ali, mas eu posso já saber que o paciente tenha aquilo ali.
entende? E normalmente o diagnóstico ele não é feito através de exames, é legal isso. Não é tipo, fiz um exame de sangue e deu, síndrome do intestino irritável. O diagnóstico da síndrome, ele é feito através da clínica. O que é isso? Através de sinais e sintomas. Entende? Diarreia que tu falou, constipação, gases, e muitas vezes por forma de exclusão. Tipo assim, não é intolerância à lactose, não é doença de Crohn, não é doença celíaca, não é colite ulcerativa. O que é que está sobrando? Síndrome do intestino irritável. Aí junta isso, essa exclusão, e junta isso com sinais e sintomas. E eu tenho um diagnóstico dessa doença, que acomete principalmente mulheres, tá? Homens, claro, são acometidos também, mas principalmente mulheres, menores que 50 anos, isso é normal acontecer também, que estão relacionados, mais uma vez, a gatilhos emocionais, muitas vezes, a mulher estresse, é mais emocional, né? Perfeito. Questão da TPM, que eu gosto muito também de tratar em consultório, tá? Que a mulher realmente tem uma sensibilidade emocional maior que o homem, né? E ainda mais se for, mais uma vez, essa parte de TPM. Então, essa sensibilidade ela é mais aflorada, né? Então, está super relacionado. Algum estresse de maneira mais crônica, então acaba que aflorando essa síndrome. E aí, quando você consegue identificar essas características principais, né? Aí você vai no gasto e tudo mais, e aí você vai ter vai buscar uma alimentação correta, né? Para aquilo ali. Normalmente, conduta nutricional, normalmente para síndrome do intestino irritável. Primeiro de tudo, eliminar o que a gente chama de food maps. O que é isso? Food maps são carboidratos de cadeia curta, que eles são fermentados, não digeríveis de maneira geral, que eles ficam cada vez mais... Eles não são tão bem digeridos no nosso intestino e ficam fermentando. Se eles não são digeridos, eles ficam fermentando. É o que a gente chama de food maps. Onde é que normalmente a gente tem esses food maps? Eu ia perguntar. Será que eu estou comendo isso, minha gente? Perfeito. Vocês aí em casa, o que vocês estão achando? Façam perguntas. Samuel, tem pergunta? Não. Tem não? Não, mas calma, daqui a pouco a gente lê as mensagens, eu quero saber perguntas de vocês aí de casa, se vocês têm esses sintomas, se vocês conhecem alguém que tem, ou já tiveram. Lucas, alimentos que são ricos em food maps, mais uma vez, são carboidratos, tá, que não são tão bem digeridos, tá bom? Normalmente, alimentos ricos em frutose, tipo melancia, caqui, kiwi, alguns desses alimentos têm muita quantidade de food maps. Que normalmente, qual o sintoma desse food map? Normalmente, gases, fica fermentando ali, então gases, constipação, dores, distensão abdominal, tá? Então, esses alimentos ricos em frutose, muita relação com lactose, então, leite, derivado de leite, iogurte, queijo, whey protein, que o whey é a proteína do soro do leite, tá? Tem gente que toma whey e não se sente bem, a gente tem que investigar isso também, tá? Então, pode ser também, tá? Frutose, lactose, glúten, tem muita coisa também relacionada com glúten, então farinha de trigo, tá? A gente tem que estar relacionado também. Alguns alimentos mais formadores de gás, tipo feijão, tipo repolho, brócolis, cebola, alho. Alguns desses alimentos eles podem ser ricos em food maps. Na realidade, eles são ricos em food maps, que ali, se o paciente tem uma síndrome do intestino irritável, pode estar ocasionando esses sinais e sintomas que eu acabei de falar. É super legal a gente investigar isso. E às vezes a gente come, né? Faz parte do nosso dia a dia, tem esses sintomas e não sabe por quê. Pensa que é uma outra coisa, pensa que aí vai, enlouquece, tira tudo de uma vez. Exato. Né? Muitos pacientes com síndrome do intestino irritável, eles são até meio que magros de maneira geral, porque tem medo de comer. É justamente isso que tu está falando. Poxa, eu não sei o que está me dando ruim, nada para mim funciona, sempre eu fico ruim do meu intestino, e tu pode perceber, mais uma vez, voltando essa parte de cérebro, se teu intestino não está bem, meio que estraga totalmente teu dia. Às vezes a gente tem dor de qualquer outra coisa e tu consegue levar no teu dia. Se teu intestino não está legal, esquece. Eu sou assim, eu tenho dor de cabeça, eu passo o dia todo. Exato. Eu tenho uma gripe, agora, se eu estou sentindo desconforto no estômago... Esquece o teu dia, acabou o teu dia. Não, eu prefiro nem sair. Exato. Muitos pacientes, eles têm até uma deficiência, uma anemia ali, porque... Uma anemia não, desculpa, uma desnutrição muitas vezes, tá? Uma baixa de peso, muitas vezes também. Porque, mais uma vez, tem medo de comer, tá? Às vezes não sabe o que está acontecendo, muitas vezes. E são vários alimentos que eu falei, esses food maps, né? Que são ricos. Mas também, exemplo, é muito individual também, um exemplo. Banana. Banana, ela é baixo food map.
Tá? Então, provavelmente, então, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável podia consumir. Né? Assim, já que eu estou falando que é só alimentos que têm alto teor de FODMAP que podem estar relacionados. Só que eu tenho paciente na clínica que tem síndrome do intestino irritável e se comer banana esquece. Tá mal, diarreia, não passa o dia bem, ou seja, é muito individual também. Então, a gente é muito quadro do nutricionista de investigação. Por isso que é importante um acompanhamento individual, Exatamente. né? Porque, por exemplo, as pessoas podem estar vendo agora em casa e dizer assim, eu tenho isso. Exato. Para poder ter o seu quadro, né? O seu acompanhamento. Perfeito. Um exemplo, eu disse que lactose tem um alto teor de FODMAP, né? Leite de maneira geral. E aí o cara vai, principalmente a mulher, ela vai e corta leite, pensando que é uma das razões que ela tem síndrome do intestino irritável, essas dores e tal. E ali, se eu corto leite, eu corto cálcio muitas vezes. E se eu corto cálcio, eu corto um baita de um mineral, de um nutriente que está ali, principalmente relacionado com mulher. Por quê? Até fugindo um pouquinho do tema, mas faz sentido. Porque, um exemplo, a mulher ela tem uma prevalência maior de ter osteoporose comparado ao homem. Pode perceber isso, tá? Por que normalmente? Porque a mulher tem um hormônio que a gente chama hormônio feminino, aquele estradiol. Esse estradiol, ele é um protetor ósseo, tá? A mulher, depois dessa pós-menopausa, mais ou menos depois de 51 anos, ela não tem mais a proteção desse estradiol, tá? Se ela não tem mais a proteção desse estradiol, proteção óssea, ela vai ficar mais propensa a osteoporose. E osteoporose, o que a gente liga? Cálcio, vitamina D. Aí um exemplo, tem uma mulher com 51 anos, um exemplo, em menopausa, já tem uma propensão até osteoporose, porque ela não tem mais esse estradiol, e ainda por cima corta leite. Entende o problema que isso pode causar? Vai virando uma bola de neve. Exatamente. Né? Exatamente. Muita informação. Como a gente estava conversando, o intestino, ele não tem só... A gente acha que a função do intestino, a gente, de certa forma, talvez eu possa estar falando besteira, a gente aprende na escola que o intestino, ele é só para digerir. Mas não é, né? Se você parar para pensar, ele tem muitas funções, né? Perfeito, é justamente isso. Assim, na escola é mais a base ali que a gente aprende, né? Mas também, Luca, tá crescendo muito, cara, novos estudos sobre o intestino, né, de maneira geral. Porque, mais uma vez, tá super relacionado com um monte de coisa, tá? Principalmente, mais uma vez, batendo muito nessa tecla com ansiedade e depressão. Primeiro de tudo, nossa digestão acontece na boca, né? Isso é legal também, falando. Tem muita gente que praticamente engole o alimento, né? Se tu normalmente não mastiga bem o alimento, tu não consegue absorver esses nutrientes de maneira geral, tá? Aí um exemplo, voltando para aquela clássica, que era hipertrofia, tá? E aí, olha só que legal, hipertrofia a gente já pensa normalmente, subir um pouco mais de proteína, né? Ela tem que comer proteína, que era hipertrofia. E ali, vamos dizer que esse cara, ou essa mulher que seja, quer hipertrofia, e ela tem uma disbiose intestinal. O que é isso? A gente tem bactérias boas e bactérias ruins que povoam o nosso intestino. Cerca ali de mais de 300 trilhões de bactérias povoam o nosso intestino. É muita coisa. Nossa senhora, a Jadilene, ela tem um mundo de bactérias. Né? Ela não está aqui, mas eu falo dela. Ela e um mundo de bactérias. Exatamente. É realmente um mundo, é realmente o intestino é um mundo. E aí, essa pessoa tem uma disbiose intestinal. E ele entrou na academia, essa pessoa entrou na academia, ela subiu um pouco mais o consumo de proteína. Só que essa disbiose, o que é isso? É um detrimento dessas bactérias boas, dessas bactérias ruins. Ele tem mais bactérias ruins do que bactéria boa. E ali eu não tenho uma absorção legal. E o que acontece? Eu subo proteína, pensando em hipertrofia. Se eu subo proteína, eu acabo piorando essa disbiose intestinal. Ou seja, eu não estou conseguindo absorver os nutrientes que eu preciso e ainda, por consequência, eu ainda estou com dor, estou com constipação, estou com gases, entendeu? E aí, essa questão da mastigação é justamente isso. Quando a gente consegue mastigar bem os alimentos, é a partir da mastigação que eu começo, principalmente de trituração, que eu começo a digerir esse meu alimento de maneira geral, esses nutrientes. E se tu não consegue mastigar bem, só engole, esses nutrientes acabam que não são tão bem absorvidos, de maneira geral. Tem pessoas que falam até que tem a quantidade de mastigada que você tem que dar. Exato. Tem isso, tem isso, isso, tá? Tem mito? isso, pelo menos ali, cerca de 30 a 50 mastigadas ali. Cada colher? Normalmente isso, Meu tá? Deus do céu. É muita coisa, por quê? Porque normalmente a gente não foi educado para isso.
Entende? Normalmente também porque é questão do dia a dia, tem que comer de maneira apressada, almoço, tá chegando à escola, tá entendendo? Normalmente o trabalho, mas de maneira geral seria super interessante mastigar bem os alimentos. Só tu mastigando bem os alimentos, eu já melhoro essa digestão. Se eu melhoro a digestão, eu já melhoro o meu processo de emagrecimento, meu processo de hipertrofia, eu melhoro um monte de coisa. Quando a gente meio que engole realmente só os alimentos sem mastigar, aí justamente desbiose intestinal, eu não consigo absorver tão bem esses nutrientes. E muitas vezes até tua dieta não é que não esteja legal, é porque tu não está conseguindo absorver o que tu deveria. O teu intestino não está legal. Então, mais uma vez, para tu ver como é base. Opa, eu vejo que o cara, por algum motivo, não está conseguindo absorver esses nutrientes. Não adianta eu passar mais proteína. Não adianta eu passar, sei lá, formulações, alguma coisa relacionada com isso. Eu tenho que primeiro ver como é que está o intestino dessa pessoa, para depois pensar lá na frente. É justamente isso. Então, a gente pode dizer que o nosso intestino, a gente já falou sobre isso, né? A relação dele com o cérebro, então, automaticamente, ele também tem uma relação com o nosso humor. Perfeito, né? Perfeito. Se você está se sentindo bem, até esteticamente também. Perfeito, cara. Né? Esteticamente é legal, principalmente nas mulheres, principalmente a mulher, retenção de líquido, aí fica com aquela que chama um potinho e tal, normalmente o que acontece muito, né? A Jadilene, ela tem um tambor, né? Não é um pote, é um tambor. E normalmente, aí esteticamente está relacionado, olha só, eu fico interligando as coisas, olha só, esteticamente está relacionado, como a gente estava dizendo, aí mulher tem mais sensibilidade emocional mais aflorada, aí mexe com a autoestima dela, que consequentemente vai mexer com a ansiedade dela, que consequentemente vai mexer com um monte de coisa, aí emplaca, voltando no síndrome do intestino irritável, emplaca, tá entendendo que tá super relacionado, tem muitas coisas que dá pra gente estar relacionando, entendeu? Então, se eu mexo com autoestima, eu mexo com muita coisa também. A autoestima, o pessoal diz que é futilidade, mas na realidade não. Estética não é futilidade também. Não, é verdade. Falando dessa questão da autoestima, eu falo assim sempre de mim, porque é mais fácil, né? Sim. Às vezes é mais difícil. Mas eu gosto de falar sempre de mim, porque eu sou o meu maior exemplo. Eu retornei, depois de muito tempo, para a academia, e foi a primeira vez que eu procurei um nutricionista. Sim. Porque uma pessoa, eu estava num evento, não sei se o Valdevan estava comigo, mas uma pessoa tirou uma foto e me marcou no Instagram. E quando eu vi essa foto, eu disse, não, urgentemente eu preciso ir procurar um nutricionista, porque não era eu não me via ali. Isso também período de pandemia, né? A gente em casa, academia fechada, e tinha aquela coisa toda assim. E aí vem o psicológico, vem o emocional, vem a autoestima, né? E tudo isso, depois que eu conversei contigo, que eu fui pesquisar, tá tudo relacionado, e a gente não presta atenção nisso, né? Exato. E tu vê que tu melhorando teu treinamento, tu consequentemente melhora tua alimentação, aí tu melhora tua disposição, tu melhora teu sono, tu quer se alimentar melhor, tu melhora tua autoestima. Olha só, tipo, opa, já é um novo Luca do que comparado ao passado. Isso reflete no teu corpo, claro. A gente recebe mais nudes na direct do Instagram. Também. Tá super relacionado com um monte de coisa. Tá entendendo? Tá super relacionado com um monte de coisa. Essa questão do humor, eu falo muito isso, esse exemplo. Quando a pessoa está constipada, normalmente, está com prisão de ventre, normalmente como é que a gente fala? Essa pessoa está enfesada. Não é assim que a gente fala? Essa pessoa está enfesada. Por quê? Realmente, isso é literalmente, ela está guardando fezes. Se ela está guardando fezes, ela fica com raiva, ela fica enfesada. Entende? Então, mais uma vez, para tu ver como está relacionado. Literalmente, né? Exatamente. Cheia de fezes. E é coisa ruim, viu? Ou seja, o humor daquela pessoa fica totalmente... Se ela fala contigo, nem bom dia ela vai te dar. Se a pessoa não vai no banheiro... sua cara na parede. Se essa pessoa não for no banheiro... Mas tem pacientes que já me falaram que 20 dias sem ir no banheiro. Isso realmente é muito ruim. Eu já fiquei 20 dias Ou seja, o teu humor, horrível. O teu humor com certeza devia estar horrível. Não, eu acho que eu deveria estar a pessoa mais insuportável do mundo. Exatamente. Porque nada que eu fazia dava certo. Exato. Olha, horrível. Eu não desejo isso pra ninguém. Quer desejar o mal, desejo que a pessoa fique constipada. Exato. Quem vai no banheiro de maneira regularzinha é uma pessoa mais feliz, de maneira geral. É sim. Às vezes eu fico conversando com as pessoas e aí dizem, não, o meu intestino é regularzinho ali, na hora certinha. Eu morro de inveja. Exato. É só questão de alimentação. A alimentação tem muita coisa relacionada. Mas é tudo.
Tu falou aí que a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Como é que eu faço para aumentar as boas e diminuir as ruins? Boa, legal, sabe? Boa, ótima pergunta, Lucas. Olha só, como é que a gente primeiro, o que a gente não deve fazer, primeiro de tudo, tá? Olha só, tentar explicar, para vocês. Quando tu tem não tem um sono legal, quando tu só come porcaria de maneira geral, tranqueira, não faz exercício físico, a gente tende a aumentar uma classe de bactérias que a gente chama de firmicutes. Firmicutes são bactérias mais patológicas e bacteroidetes são aquelas bactérias boas. Vou explicar para vocês. A gente tende a aumentar mais essa classe de firmicutes, de bactérias não tão legais. Se eu não como bem, se eu não como vegetal, se eu não como fibra, se eu não bebo água, se eu não faço exercício, se eu não durmo bem de maneira geral, a gente tende a aumentar isso. Tá? E, consequentemente, antes de explicar o que a gente deve fazer, e, consequentemente, eu aumento a minha propensão de ter ansiedade, como a gente estava dizendo, de ter ali infecções do trato respiratório superior, de ter infecções de maneira geral, de ter alergia, de estar mais suscetível à doença. Por quê? Olha só que legal. Essa câmera aqui, né? Tentar explicar de maneira geral para vocês. A gente tem no nosso intestino, é como se fosse assim, são células epiteliais, células epiteliais são células do nosso intestino. É para estar fechadinha aqui no nosso intestino, porque é a nossa barreira de defesa. Nossa principal barreira de defesa é nosso intestino. Se teu intestino não está bem, mais uma vez tu está mais suscetível a ter infecções. Então a gente tem que ter uma barreira de defesa assim, fechadinha, contra patógenos de maneira geral. Aí mais uma vez, eu não tenho uma barreira seletiva. O que é isso? Opa, tá vindo patógeno aqui. Patógeno não é para entrar, vírus não é para entrar, então eu fecho. Opa, tá vindo vitamina C, vitamina D. Opa, eu deixo ela passar, então ela é seletiva. Então, se tu não dorme bem, tu não come bem de maneira geral, essas células epiteliais, em vez de estar fechadinha, elas acabam que vão se espaçando cada vez mais. Se elas estão se espaçando cada vez mais, eu não tenho mais essa seletividade. Entra qualquer coisa, sai qualquer coisa. Tem patógeno aqui fora. Eu estou com a minha barreira mais aberta de maneira geral, porque isso tudo que eu acabei de falar, aí tu fica mais suscetível à infecção, à doença de maneira geral. Então, o pessoal fala muito, o que fazer para melhorar a imunidade? Cuida do teu intestino, é a primeira coisa. Não adianta vitamina C, não adianta cúrcuma, não adianta própolis, não adianta nada, jejum, limão, se teu intestino não está legal. O teu intestino é a base. Tá? Falando nisso, né, então eu tenho um acúmulo de bactérias ruins, porque eu fiz um monte de coisa que não deveria fazer isso de maneira crônica. Como é que eu consigo melhorar, como é que eu consigo modular o meu intestino de maneira geral? Fazendo tudo isso que a gente falou de maneira contrária. Opa, comecei a dormir bem, comecei a fazer exercício, comecei a consumir mais fibras de maneira geral, vegetais. Onde é que a gente tem fibras? Vegetais, cenoura, brócolis, beterraba, verduras de maneira geral. Aumenta o teu consumo de vegetais. Isso é um potencializador do teu intestino, um potencializador da tua imunidade. Aliás, a gente tem fibras também, aveia, linhaça, chia, batata doce, por exemplo. Tem várias coisas que estão relacionadas com o teu intestino. Eu melhorando esse meu padrão nutricional, essa minha matriz alimentar ficando cada vez mais natural de maneira geral, eliminando um pouco de tranqueira que a gente chama, eu já consigo modular de maneira positiva o meu intestino. Uma coisa legal também é essa questão dos probióticos, que eu acabei de falando para vocês. Onde é que a gente tem probióticos? Principalmente ali, tipo em iogurte. Tá? Normalmente aquele iogurte que a galera não gosta tanto, que é o que só tem 2 ingredientes, que é o que tem leite e fermento. Ele normalmente não tem sabor. Por isso que a galera não gosta. Mas pro teu intestino é super, super saudável. Não tem sabor, mas se tu jogar ali uma granola, se tu jogar ali uma uva, um morango, um whey protein, um exemplo, opa, já fica outra coisa. E tu consome esses probióticos, que são bactérias benéficas pro teu intestino, então vai funcionar bem, vai regularizar todo o teu intestino. Tá? E essa fonte também de prebiótico, que seria a comida desse probiótico, dessa bactéria. Esse prebiótico agora é as fibras que eu falei. Então, um exemplo, uma dica para vocês. Pega ali, tá constipado alguma coisa, já anota. Pega um iogurte natural, esse iogurte natural que é só 2 ingredientes, tá? Pega uma fonte ali de fibra desse prebiótico, sei lá, pega aveia, chia, linhaça, tá? Probiótico, essa fonte de fibra. Pega uma fruta laxativa. Onde é que a gente tem fruta laxativa? Mamão, abacaxi, kiwi, manga. Uma fruta laxativa ali.
e baixa no liquidificador. Cara, isso eu tenho certeza absoluta que vai melhorar teu intestino já de maneira legal. Isso já é uma coisa legal para trazer para vocês. Entendeu? Olha aí. Já anota, né? Samuel, tem mensagens, perguntas? Qual eram as mensagens que tu estava dizendo que tinha? Boa, Milena. Perfeito. É isso, obrigado, Milena. É justamente isso. Eu falo muito. Chega o paciente lá, sei lá, com 30, 40 anos, está obeso, né? E se ele está obeso, eu falo muito, não. Ele fez várias coisas erradas ao longo da vida dele e tal, não fez exercício e tal. Não vai ser da noite para o dia também que ele vai perder esse peso de maneira geral, né? Então, realmente, é tempo de maneira geral, é paciência, mas até eu postei essa semana, terça-feira, eu acho, de um paciente meu, um dos meus primeiros pacientes, que ele perdeu cerca de 15 quilos de gordura, de maneira geral. Era um cara obeso e agora não é mais um cara obeso. Mas isso de quê? De 7 meses. Entende? Não é uma coisa rápida que se acontece. É uma coisa um pouco mais demorada, sim. É verdade. E depois de certa idade também o metabolismo já não é mais o mesmo, né? Exato, também. José Ronald está assistindo a gente. Sérgio Medeiros disse assim, a gordinha arrebentou na música. Tânia Tumulto, Lucas Severo, saudade, já participei do seu programa, inclusive queremos você de volta, viu, Tânia? Marcinho Silva, o melhor nutricionista de Iguatu, e eu posso provar isso. A gente tá vendo aqui, Marcinho. Eu amei demais, Marcinho. Super agradeço por ele por muita coisa também, até mesmo na clínica, ele me ajudou muita coisa lá na montagem da clínica, e assim, de maneira geral, obrigado, Marcinho, cara. Marcinho é maravilhoso, polêmico, queremos você aqui porque a gente gosta de babado. João, você é gigante, ele disse ainda. Parabéns pelo programa, Luca. Obrigado, Marcinho. Adoro você, sou seu fã, você sabe disso. Júnior Cavalcante, tô ligado em vocês aqui de Teresina. Teresina, muito bacana. Luiz Vasconcelos, Maria Socorro, está assistindo a gente também. Milena, que mandou a mensagem aqui, né? Estou precisando evitar mais. Não, estou precisando enviar-te mais. Eu não entendi, mas está precisando, tomara que consiga, né? Nayandra, boa noite. Antônia Silva, boa noite. José Ronald, boa noite para vocês que estão aqui com a gente. Boa noite. João, nosso tempo tá correndo. Sim. Qual seria a principal mensagem que tu passaria para alguém que está com algum problema desses que a gente acabou de falar? Sim. E que eventualmente precise te procurar? Sim, sim. Principal mensagem para quem tem algum problema de intestino: coma vegetais. Ponto. Se tu comer vegetais, vai ser muita coisa, já vai melhorar. Já ajuda muito. Já ajuda demais, tá? E assim, de maneira mais aprofundada falando, é uma mudança, Luca, de estilo de vida. Eu falo muito isso. Álcool atrapalha demais, tá? Principalmente síndrome do intestino irritável. Alguns alimentos que mais ricos em gordura, de maneira geral, atrapalham muito. É realmente uma mudança de estilo de vida. Não dá, mais uma vez, não dá pra gente mudar tudo da noite pro dia. Isso é uma evolução, tá? Eu falo muito isso, é uma evolução. Então, você que não está se sentindo bem, relacionado com o intestino e tal, procura realmente um profissional que vai te ajudar, um nutricionista. Não precisa ser eu, tá? Tem vários outros profissionais também legais na nossa cidade, tá? Então, mas se for, é melhor ainda, né? Como é que faz para te encontrar? Eu atendo na Clínica Saúde, tá? É em frente ao IML, na rua Dr. João Pessoa. A Clínica Saúde em frente ao IML. Tem na link da minha bio no Instagram, joaogabriel.nutri. Tem também o contato, o WhatsApp, tá? 889-9423-0534. Também tem, fala diretamente comigo, a gente já ajusta a agenda e tal direitinho. Entendeu? Então é isso, para quem tem algum problema relacionado a intestino, procura um profissional realmente que vai te ajudar. E mais uma vez, não é gasto, eu falo muito isso, é investimento. Tá investindo na tua saúde, tá investindo na tua longevidade, e isso realmente é o que importa, de maneira geral. Na saúde, na autoestima. Exato. E numa, como você falou, né? Uma mudança de vida. Perfeito. E saúde, né? Saúde é o que importa. É o que importa. Saúde realmente mental, saúde física, exato. saúde... Perfeito. Saúde, esse é legal isso, se ainda tiver tempo, porque antigamente o que a OMS trazia?
Saúde é a ausência de doença. A gente sabe que hoje em dia não, saúde não é ausência de doença. O que é que agora a OMS, no tempo para cá, ela formulou essa definição de saúde? Saúde é um bem-estar físico, mental, social, nutricional, é um completo bem-estar de todos esses parâmetros. Não é só a ausência de doença. Opa, eu não estou doente, mas será que eu estou saudável? Entende? O meu psicológico e várias outras coisas relacionadas, meu social. Então, saúde é isso, realmente está super relacionado. Saúde, nada melhor do que ter saúde. Um sono legal é saúde, uma alimentação legal é saúde, um treinamento legal é saúde. É justamente isso. E às vezes a gente se toca disso tarde, né? Exato. Muito tarde, não digo tarde, mas poderia ter feito antes, né? Muitas vezes, nunca é tarde para se alimentar bem, para trazer um bem-estar, mas é isso. Não é tarde, mas muitas vezes vai passando, vai deixando, e quando vai ver, acaba que perde muita coisa, né? De maneira geral, perde muita qualidade de vida e muitas vezes acaba que tem uma doença crônica e tal, uma hipertensão, diabetes, que tem como a gente tratar, mas realmente fica um pouco mais complicado, né? Por causa de maus hábitos alimentares ao longo da vida dele. Mais uma vez, é um investimento que ele está fazendo. Pensa sempre isso lá na frente. João, muito obrigado. Eu agradeço, Lucas. Sucesso, viu, aí. Pra gente. E eu vou lhe procurar, viu? Perfeito, eu estou na espera. E você melhorou muito, cara. Seu socorro de maneira geral, eu lhe acompanho também. De vez em quando a gente vê ele lá na academia, né? E é isso, cara. Realmente, o teu corpo, ele reflete na tua saúde. É justamente isso, e não o contrário. Entendeu? Não, eu tô gostoso. Você olha assim no vídeo, Lucas, eu tô uma Lucas, delícia. Eu posso fazer uma pergunta a ele? Pode fazer, sim. Desde do início que eu tava prestando atenção nessas coisas aí, eu queria saber, assim, pra gente que é gordinha, sabe? Venha pra cá pro seu lugar, o povo lhe ver. Você que é gordinha não, você é gostosinha. Eita, pô. Diga Assim, lá. a gente que é gordinha, quer emagrecer, entendeu? Quer uma alimentação bem diferente. Aí eu comecei a fazer academia de novo. Ótimo. Fiz 5 meses, parei, aí tô começando agora. Certo. Dia 2, fez 2 meses. Aí eu queria saber qual é a alimentação boa pra gente que faz academia. Certo. Pra ter uma boa alimentação, pra gente crescer o corpo e, sabe, né? Boa, legal. Para emagrecimento de maneira geral, déficit... você está convidada para ir lá na clínica, tá? Você está convidada para ir lá na clínica, eu vou lhe ajudar. Vai dar certo? Consegue ir? Consigo. Pronto, boa, legal, tá convidada, tá bom? Depois a gente se fala. Primeiro de tudo, a gente precisa de um déficit calórico para emagrecimento. O que é um déficit calórico? Vamos fazer Gordinha Forrozeira Emagrece. Vamos, e aí? Vamos fazer aqui na TV? Vamos, Valdemar? Topa. Um Produzir? desafio é? Topa. Eu tenho um desafio, topa? Você diz aí qual é o peso que você quer que eu faço. A gente Eu tento fazer. Vamos não trabalhar com metas. Quando bater a meta, a gente dobra a meta. Uma linha de Eu- Dilma Rousseff, né? Mas, Posso falar? Pode falar. Não, fala você primeiro. Não, pode falar. Eu pesava, eu não tô nem aí pra crítica, Senta pode aqui, falar vá. o que Senta quiser. aqui, conversa com ele aí, vai. Sente. Antigamente, eu era gorda. Eu não tenho vergonha de falar, não, porque todo mundo é desse jeito, né? Eu pesava 125 quilos. Aí eu tava tomando um medicamento, que é o Paefit. Ele é O Nutri já desaprovou, mas vai. Não, isso aí foi antigamente. Certo, eu certo. parei. Eu tomei só 3 vidros de remédio. Em 8 dias, perdi 8 quilos. E nesses 3 dias, 3 meses de remédio, eu comia só mato, né? Que é verduras. E perdi 16 quilos. Mas antigamente nesse tempo eu não fazia academia. Sim. Aí eu parei de tomar porque não estava dando bem. Meu pai também não gostou, né? Exato. Porque a gente perder a alimentação da gente. Perfeito. Olha só, o que é que está crescendo muito? O que a gente chama de obesidade. A pessoa está obesa, mas mesmo assim ela está desnutrida. Consegue entender? Porque normalmente como é que a gente pensa em desnutrição? Se a gente for pensar, aquela pessoa lá no livro da nossa escola, aquela criança na África desnutrida. Normalmente a gente atrela isso, né? Mas o que está crescendo muito é aquela pessoa obesa, mas ela está desnutrida.
Porque ela está consumindo bastante calorias, de maneira geral, tá? Mas não tem nutrientes nessas calorias. E se não tem nutriente, ela está desnutrida. É justamente isso. Tu concorda comigo que não faz sentido tu comer só mato, como tu diz? Não é uma coisa legal? Tanto palatável, de maneira geral, não é uma coisa que tu vai levar para o resto da tua vida, como também de nutrientes. Tu não tem muitos nutrientes ali, tu precisa de outras coisas também, tá? E para a tua pergunta, que é uma alimentação legal para emagrecimento? Começo de tudo a gente fazer um déficit calórico. O que é um déficit calórico? É eu consumir um pouco menos e gastar um pouco mais. Exemplo, se ao longo do meu dia eu gasto 2.500 calorias, no consultório a gente tem como fazer todo esse cálculo, tá? Se ao longo do meu dia eu gasto 2.500 calorias, como é que eu consigo emagrecer? Se eu consumir agora e estiver gastando, agora eu gasto 2.500 e agora eu vou consumir 2.000 por 3 meses, um exemplo. Isso é déficit calórico. Eu estou consumindo um pouco menos e estou gastando um pouco mais. Se eu estou com déficit calórico, se eu estou faltando um pouco de calorias, onde é que meu corpo vai buscar? Na nossa reserva, tecido adiposo. E aí tu vai emagrecendo, entende? E o contrário é verdadeiro também. Exemplo, como é que eu passo a engordar? Eu gasto essas mesmas 2.500 calorias ao longo do meu dia, só que eu estou consumindo 3.000, eu estou consumindo 3.500. Ou seja, eu estou sempre com saldo calórico positivo. Então, estou fazendo exercício e estou consumindo muita caloria. Então, de maneira geral, o emagrecimento ele se dá num déficit calórico negativo, um déficit calórico, tá? Isso a longo prazo. Então, exemplo, não tem como eu te dizer agora, tu vai comer isso, isso, isso. A gente precisa de uma consulta realmente de base. O que a gente precisa saber? Alimentos mais naturais possíveis, vegetais, arroz, você pode comer arroz, cuscuz, você pode comer arroz, cuscuz, você pode comer macarrão. Isso dentro de um planejamento alimentar. A gente não corta arroz, a gente não corta cuscuz, a gente não corta macarrão, tá? A gente ajusta isso, tá? Então, é já meio que tirando o medo das pessoas com isso, né? Vou nutricionista, ele vai tirar tudo que eu gosto. Não. Muitas vezes, o que normalmente acontece? Eles passam, principalmente pessoa obesa ou sobrepeso, passam a comer mais. Que interessante. Passar a comer mais comigo e tá emagrecendo. Cada vez que a gente come uma coisa, aí dá mais vontade ainda comer. Perfeito. Aí a gente tem que se controlar, né? Perfeito. E principalmente de produto industrializado. Uma dica que eu te dou é evita produto industrializado. Por quê? A indústria ela quer que tu consuma cada vez mais. Tá? Produtos industrializados, eles tendem a ter um perfil. Eles têm uma baixa quantidade de fibras e proteína. Fibra e proteína gera saciedade. Fibra e proteína ativam o nosso hormônio chamado leptina, que gera saciedade. Alimentos industrializados não têm uma baixa quantidade de fibra e proteína. E ali tu come muito e acaba que nunca está saciada. Percebe? É justamente isso. Isso que eu queria saber. Perfeito. Tu come muito. A indústria, ela estimula você a comer cada vez mais. Exato. Né? E que não é bom. Exatamente. A gente come, pensa que não mata a fome da gente. Perfeito. Mas a gente começa a comer de novo. Um biscoito, água e sal, um exemplo. E fica pesando o corpo da gente. Exatamente. Olha aí, vocês viram aí uma consulta ao vivo. Exatamente. Né? Gente, vamos finalizar o nosso programa com a Gordinha Forrozeira cantando aqui 2 sucessos, Gordinha. Composição minha? Pode ser. Pode. Venha pra cá. Eu vou cantar cá. a música que eu botei ali pra ele. Venha pra cá, que a gente vai finalizar. E você tirou suas dúvidas? Tenho certeza que tirou suas dúvidas aí. Procurem no Instagram joãogabriel.nutri, né? Lá no Instagram. Ou vão lá na Clínica Saúde, em frente ao ML. Em frente ao ML. E procurem ir lá que com certeza vocês não vão se arrepender. Obrigado a vocês que ficaram com a gente. E até a próxima semana, porque o nosso podcast é sempre um encontro entre amigos. Tchau, tchau.